dia! Hoje, 24 de agosto de 2023, e nós vamos caminhar no encontro de número 136. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, colocando na nossa tela mental aquela imagem carinhosa de Jesus que conhecemos, conversemos com ele. Mestre, como é bom estar contigo. Como é bom receber os teus ensinamentos e edificá-los dentro de nós. Como é bom caminhar no conhecimento, sentindo que a paz se aproxima e nos eleva, e nos convoca a sentimentos melhores, a fim de que possamos, em uma manhã, estarmos junto a Ti. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais que nos ajudam, nos amparam, nos inspiram, muito obrigado pela acolhida, por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Uma pergunta. Quem é que vai nos assessorar segundo o que falamos? Alguém se propõe? Ninguém. Que coisa. Eu não consigo encontrar ninguém. Só ficar aqui que eu falei a respeito disso. Né? A Valéria estava falando comigo antes de iniciarmos nosso trabalho, e ela verificou alguma coisa na página de Leon Denis, A Vontade, e também em uma página de Joana de Ângeles, no livro Vida Plena. Então eu disse para ela: verifica os trechos dessas duas páginas, né, os trechos principais, digamos assim, e passa que eu vou colocar um slide, colocar na tela para a gente conversar e falar a respeito. E a vontade de Leon Denis é muito grande, né? E a página também da Joana não é uma página pequena, então é bom a gente selecionar trechos para que possamos realmente conversar, analisar o que se passa. Como nós fazemos neste livro, né? Aqueles que estiveram aqui conosco já sabem, né? E quem tem o livro, verifica, seleciona um trecho, né? E aqui, no momento que nós estivermos no capítulo devido, a gente vai conversar a respeito. Normalmente eu seleciono alguns trechos do capítulo. Por exemplo, nesse capítulo aqui eu selecionei 5 trechos. É o que eu vou colocar na tela. Mas algum trecho, outro, que vocês tenham visto e que acham interessante, não tem problema. No momento, a gente vai ler o trecho, a pessoa lê o trecho e nós vamos conversar a respeito. Ok? É assim que nós vamos proceder. O livro é esse. Todo mundo tem o livro? Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Pelos caminhos do entendimento. Quem não tiver o livro vai ficar sem entender. Essa é uma realidade. Ah, mas eu estou entendendo. Não está. É aquele tal negócio da pessoa que falta na escola, né? E vai no dia seguinte, no outro dia, falta de novo. Não, mas eu estou entendendo. Não está. É mentira. Tem lacunas. E a pessoa pensa, ela está com discernimento completamente equivocado. Passou, perdeu, vai ficar uma lacuna.
porque você tem uma linha. Se você cortar pedaço da linha, a linha não fica completa. Estudar é assim. Não tem como. Não tem como fugir disso. Quando nós deixamos passar, aquele momento perdeu. Aí vem o momento seguinte, a gente pensa que entendeu a contento. Entendeu, mas não a contento. Essa é uma realidade, não tem como fugir disto. Né? Se fosse assim, seria muito fácil, todo mundo poderia fazer de qualquer maneira e daria tudo certo. Mas não é dessa forma que funciona. Na vez passada, a Valéria falou sobre códons. E a moça que estava aqui conosco, a Ana, falou sobre o fato do Espírito. E lamentavelmente ela hoje não compareceu. Veja como funciona a coisa, o que eu estou falando no fato, no caso de a gente deixar lacunas. E a gente continua sem entender, pensa que está entendendo. Então, nós vamos partir primeiramente para falar sobre os códons. Um simples comentário, porque quem quiser saber mais sobre códons não tem problema algum, é só fazer o vestibular para medicina. Aí pronto. Fazer uma justificativa. A Ana não pôde vir, vou explicar por quê. A sogra está na casa dela e vai ter que ir ao médico para fazer uma revisão da cirurgia que ela fez. E a sogra dela não tem ninguém, só ela agora, porque o filho, o Juarez era filho único, então quem ficou com essa responsabilidade foi a Ana. Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu nem vou falá-la, tá? Você está rindo porque você me conhece, né? Você sabe muito bem como é que eu penso, né? Mas cada um faz da maneira que achar, né? A gente recomenda, e as recomendações não são minhas. As recomendações estão na própria codificação. Eu canso de falar na introdução do livro dos Espíritos. Canso de falar. Olha lá, não sou eu quem digo. É que eu me afiancei daquilo. Eu sei que aquilo é que é o melhor. Eu compreendo dessa forma. Agora, nem todo mundo ainda compreendeu. Quando você tem dificuldades, você tem que arranjar maneiras de se livrar das dificuldades para fazer aquilo que é melhor para você. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas Deus nos deu inteligência. E a inteligência serve justamente para isso. Já falamos sobre isso aqui. E também não fui eu que falei. Botei na tela o que está no livro. Então, o amanhã vai nos ensinando como os procedimentos que precisamos ter. Porque quanto mais você foge do aprendizado que se faz necessário à tua evolução, amanhã é mais dor, é mais sofrimento. Não tem como escapulir disto. E nós temos que nos cientificar desta coisa, certificarmos também disto. Não tem como fugir. Se eu falhar aqui e não arranjar uma composição para esse outro detalhe que vai me tirar daquilo que me eleva, eu vou ter mais dores, eu vou ter mais sofrimentos, eu vou passar mais dificuldades. É difícil? É difícil. É complicado, repito. Como é que eu vou fazer? Não sei, usa a inteligência. Nós vimos isso há pouco tempo aqui no uso da inteligência. E vimos também do filtro da consciência. Não é? A inteligência funciona, passa pela vontade, a vontade encaminha para o livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ou melhor, passa pelo livre-arbítrio, a vontade encaminha para o filtro da consciência. Você vai tudo para lá. Aí depois você se vira para limpar a matriz. A coisa é complicada, não é? Mas não tem como fugir disso. Se pudéssemos fugir da verdade, não estaríamos aqui agora. Estaríamos vivendo em Júpiter, da onde veio a Cristo. E para onde vou voltar? Deu uma carona pra gente.
sim, é verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre códons de uma maneira simples, né? Como eu falei, as faculdades de medicina estão por aí. Códons, ele nasceu com AIDS. A coisa começou por aí. Temos 64 códons no nosso DNA. Os códons estão no DNA, certo? Mas nos seres humanos normais, apenas 20 desses códons estão ativos. Vamos refletindo a respeito desse detalhe. O resto está inerte ou não funcional, a não ser por 3, que são os programas para parar e iniciar. Esse menino tinha 24 códons ativos, fugiu da normalidade, porque nós só temos 20. Observe um detalhe. Ele encontrará um modo de mudar que o tornou, ele encontrara um modo de mudar que o tornou imune a AIDS. Na verdade, quando o examinaram, descobriram que ele era imune a tudo. Descobriram que o seu sistema imunológico era 3.000 vezes mais forte do que o ser humano normal. Isto está acontecendo não é só com esse menino. Isso está acontecendo no planeta com espíritos que estão reencarnando. Ok? O que eu fiz aqui? A verdade por trás do código da Bíblia, Jeffrey Stanhover. Esse é o livro. Stanhover. Esse é o livro onde se encontra essa matéria da editora Pensamento. Esse livro foi editado próximo ao ano 2000. Observe o que eu estou dizendo, para vocês refletirem. Esse livro foi editado próximo ao ano 2000. E 2000 é um ano muito especial para aquele que estuda. Para aquele que estuda é um ano muito especial. No ano 2000, inclusive, havia a previsão de nascerem muitos espíritos que viriam ajudar no processo da regeneração, processo da transição para a regeneração. Todos falam sobre isso, Bezerra, Joana e até Ivone Pereira, antes disso, escreveu a respeito, uma matéria que foi ditada por Chopin. Por exemplo, está lá no livro, esqueci o título do livro, só sei, a vez eu passo aqui. No livro Despertar, não, esqueci o nome do livro. Falhou. Mas Chopin passou para Ivone Pereira, que a partir do ano 2000 iriam reencarnar muitos espíritos ligados à arte. Aí eles estão aí, hein? Ligados à arte, capitaneados por Victor Hugo. Não é brincadeira não. E que Chopin, inclusive, gostaria muito de reencarnar no Brasil. De repente ele já está por aí, não sabemos. Tem um garoto aí, novinho, que ele adora tocar Chopin. É um pequenininho, 1 ano e 8 meses, ele sabe dedilhar piano com maestria. Pois é. Muito bem, vamos em frente. O que seriam os códons? Observe os detalhes agora. O códon é a sequência codificadora de uma proteína composta por 3 nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeos trará uma mensagem específica para um tipo específico de aminoácido. Por exemplo, o códon UUU tem o código para produzir fenilalanina. Então vejam, esses outros 4 códons que essas pessoas, esses espíritos passam a ter no seu corpo físico,
no perispiritual também, evidentemente, né? Faz com que eles possuam mais 4 tipos de proteínas. Observe esse detalhe. Quer dizer, o corpo já sofreu bastante modificações e nós sabemos que o corpo humano vem sofrendo modificações ao longo do tempo. O biotipo do corpo humano está se modificando a cada instante, inclusive a caixa de neurônios. Quiçá esses neurônios também não venham, esses códons, essas proteínas não venham a favorecer neurônios nos seus trabalhos, que serão ativados, evidentemente, pelo espírito que ali está comandando a devida ferramenta. Que são aminoácidos? Aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. Podemos classificá-los em 2 grupos principais: os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Aminoácidos são as unidades fundamentais de todas as proteínas. Então vejam o trabalho desses códons. E olha, observe, nós temos 64. Até agora, só 24 foram ativados. Lembrem de uma passagem de Jesus. O Filho do Homem. Lembra? O Filho do Homem? Jesus dissera que ele era o Filho do Homem. Por quê? Porque ele materializava um corpo que na Terra, esse corpo só acontecerá quando realmente os espíritos que reencarnarem na Terra estiverem com uma elevação bem maior. Era um corpo, de repente nesse corpo vão funcionar os 64 códons. Você está pensando agora. Jesus funcionava todos os códons. É isso. Existem 20 aminoácidos considerados como padrões e que são os responsáveis por formar todas as proteínas existentes. Os 20 aminoácidos formados pelos 20 códons, que são ativos em nós. Se alguém tiver mais algum aí funcionando, me informa. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão genética, eu já ouvi dizer, mas eu acho isso meio complicado de entender, né? Que o DNA, mesmo os encarnados, atualmente estão sendo modificados. Isso é possível? Sim, mas é o DNA, não, filho. Não, por exemplo. Você diz a pessoa própria é encarnada? Então, o que eles vão entender? Que durante o sono, é o que a gente entende, pelo menos é o que eu estou entendendo, que durante o sono, o espírito, no desdobramento, pode haver uma mutação no DNA. Essa possibilidade existe. Você quer ver? Fácil, nós já vimos isso. Você reencarnou para ter uma determinada moléstia em um determinado tempo. Ok? Mas o comportamento da Valéria foi excelente. Por que você está rindo? Você sabe que não foi? Então, a Valéria teve um comportamento excelente, né? A Valéria suplantou tudo aquilo que estava previsto, foi além. E então, ela não vai sofrer mais dessa moléstia. O que aconteceu? O que aconteceu para você não sofrer mais aquela determinada moléstia naquele determinado momento? Geneticamente, alguma coisa no teu corpo foi modificada, que impediu aquelas células de virem a eclodir a doença. Ok? Então, a possibilidade existe. Tanto existe para melhor como para pior. Dependendo das nossas escolhas. E principalmente, justamente durante o estado de emancipação. Durante o estado de emancipação. Porque aí tudo, primeiramente, vai acontecer no perispírito.
na espiritualidade. Os amigos espirituais vão fazer as devidas intervenções. Então, tudo é possível. Recordando, lamento que a moça não ter vindo aí, mas vou falar a respeito, não podemos parar. Serve para todos nós, especialmente para mim. Daí eu tenho que ver mais, eu tenho que ficar aprendendo mais, memorizo mais. Recordando, essa imagem, isso é uma tela de um pintor israelita. E está recordando o meu olho bonde aqui. Quem andou de bonde? Eu. Não andou de bonde não, Cris? Ou Ingrid? Não? Não. Nem você, Graça, não andou de bonde não? Não. Ele se manifestou logo, eu não. Não, Eu não sou jogado assim. quando eu vim para o Rio de Janeiro, não tinha mais. Mas o bonde era muito bom, cansei de andar de Eu bonde. vim para Nossa. cá em 69, já não tinha mais bonde. Eu ia para a escola de bonde, eu estudava na Escola Técnica Nacional, ali em Maracanã. Pegava o bonde de 75, não me lembro até do nome, ó. Pegava o bonde de 75, Luiz Vasconcelos. Eu pegava ele na rua Dona Romana, né, que a minha rua fazia esquina com a rua Dona Romana. E eu soltava na São Francisco Xavier, em frente ao Colégio Militar, pegava o General Canavarro até chegar na São Socorro. Eu vim em 69. Ainda passava pela Ferreira Viana, né? Ferreira Viana está um bagaço hoje. E a escola técnica também, está tudo deteriorado. Estão tentando melhorar, mas vai melhorar. Vamos em frente aqui. Vamos cuidar do fato do espírito. Anterioridade da alma. Nós vamos fazer uma passagem, tá? Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, propiciando assim um conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o ser. É na anterioridade que estão todas as manifestações que o Espírito consagrou em suas experiências, as quais se refletem nos sentimentos e se projetam na sua personalidade. Na anterioridade estão todas as necessidades básicas que promoveram os pontos de definição para o planejamento reencarnatório do espírito. Então, Mané, aí, vamos supor, então, desde a minha criação, dependendo até de como eu me comportei no meio animal, vai ser computado esse comportamento? Você já passou faz tempo, né? Eu sei, mas eu estou lembrando. Reino animal. Sabe por quê que eu estou lembrando disso? Se vai. Peraí, o reino animal, o que tem? Se vai. Por exemplo, está nessa memória, na anterioridade, está registrado até o período que eu fui animal. Mas você tem todo o registro desde que você foi criada por Deus. Então está tudo aqui. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque você observa nos Veja animais, cada um tem uma personalidade, um jeito de agir diferente. As coisas, mas é assim mesmo. As coisas, tudo que é principal, tudo que vai importar no teu comportamento está na tua memória. Evidentemente que na tua memória, na tua anterioridade, quando você era uma ameba, quando você estava movimentando uma ameba, evidentemente que isso não está na tua anterioridade. Está na tua anterioridade, mas não tem função alguma. É teu, mas não tem função alguma. Porque você não vai usar isso para nada. Certo? Ali você estava plenamente inconsciente. Estava sendo formada um princípio inteligente, estava em formação. Ainda não era uma inteligência, era um princípio que estava sendo formado. Né? É como, por exemplo, uma cadeira. Você tem o pé da cadeira, mas o resto ainda você não tem. Então, passa batido. Faço-me entender? Não é uma cadeira, é um pé. Pode
pode ser utilizado para várias outras coisas. Então, evidentemente, isso não está na tua anterioridade, a modo de criar, de refletir no teu fato do Espírito, de vir a fazer parte de um planejamento reencarnatório. Não. O que vai influenciar aqui no teu planejamento reencarnatório? Oi? Quando a gente se torna humano. É isso, o que vai influenciar aqui é justamente isso. É a fase de vida que você já está tendo. Não é? Por quê? Porque você aí já tem a consciência. Você ganhou consciência. Você ganhou livre-arbítrio. Você não tinha livre-arbítrio. Você não tinha livre-arbítrio. Uma ameba tem livre-arbítrio? Até perceber, de repente, como é um processo evolutivo, a gente pode ter passado pelos espíritos da natureza, né? Também. Os elementais. Mas os elementais estão numa fase para atingir justamente a fase humana. Eles estão numa passagem. Eles foram criados. Eles já foram criados espíritos. Mas eles estão se preparando para atingirem a fase humana. E tem muitos elementais que lá estão para colaborar realmente com os elementais que já tiveram na fase humana. Estão entre os elementais para ajudá-los na evolução. Como espíritos muito mais evoluídos do que nós que estamos sobre o solo terrestre, estão entre nós porque vieram para nos ajudar no nosso processo elevatório, de elevação. Nosso processo de elevação. A gente sabe disso. Precisavam vir entre nós todos aqueles espíritos que vieram para a codificação? Passaram aqui por nós. Estiveram no solo terrestre, como João, por exemplo. E a maior parte dos espíritos que vieram para ajudar Jesus vieram de Sírios, como a gente sabe. Marias, José, o pai de Jesus, estavam em Sírios, um planeta em plena regeneração no sistema Sírios. Olha como é que a coisa funciona. E vieram. Mas eles tinham um comportamento mais claro. Eles estavam entre os terrestres. E então permaneciam com os comportamentos dos terrestres. Eles estavam ali. Eles erraram nisso, é mais claro. A gente tem que compreender isso. Não é? A gente sabe isso tudo. Como muitos espíritos que vieram para nos ajudar, não reencarnaram, mas estiveram aqui, né? Como Luiz, como Boza estava reencarnado e veio de Júpiter. Olha aí. Então, da mesma forma, nós também podemos, de repente, eu vou reencarnar entre os elementais para ajudá-los no processo evolutivo. Muito bem, vamos em frente. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Presente, passado e futuro, há uma ligação plena entre tudo. É justamente aí vai funcionar, aí está embutida a memória, o fato do espírito, a anterioridade, tudo que você quiser. Inclusive um mapeamento genético, que vai em função disso tudo. Não tem como fugir. Hoje, no presente, nós estamos vivendo situações do passado e preparando situações para o futuro. Como será o meu futuro? Você sabe, depende do teu comportamento. Como é que você está agindo? O teu futuro será segundo as tuas ações,
segundo os teus procedimentos, segundo o comportamento que você está tendo. E não vai fugir disso. É o que estávamos falando no início, antes de entrarmos nesses quadros. Não tem como fugir. Você hoje está preparando. Então, um detalhe em especial que já foi colocado aqui na tela: usemos a inteligência para verificarmos o que vamos fazer diante de quaisquer situações. Diante de quaisquer situações, não importa se é na família, se é com o pai, se é com a mãe, se é com o filho, se é com o avô, se é com a tia, se é contigo mesmo. Use a inteligência, veja o que é melhor e o que vai ter repercussão. E aí é refletir. Se você não refletir, o teu discernimento não será da melhor qualidade. A reflexão é que te leva. Porque quando você começa a refletir, automaticamente você entra em sintonia com o teu guia espiritual. Ele vê que você está preocupada, que você está preocupado, que você está procurando uma melhor maneira, e ele vem e te ajuda. Quando você não reflete, passa batido, usou o imediatismo, então segura ele na frente. Não tem como fugir disto. E nós temos que estar plenamente conscientes desses fatores, sabe? O amanhã depende do hoje. Não tem como fugir. Não tem como fugir. O fato do Espírito. O fato do Espírito é a característica do Espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Esse é o fato do Espírito. É por aí que começa todo um processo reencarnatório. Não tem como fugir disto. Não é? É na anterioridade, que está lá na memória contínua, onde está a anterioridade de todos nós. Opa, não, volta aí. O fato do Espírito define a organização dos quesitos que vão fazer parte da personalidade, incluindo as qualidades morais que determinam o pensamento no espírito. É por aí. Não tem como fugir disso. Ok? Faz parte, vão fazer parte da personalidade. Por que vai fazer parte da personalidade? Porque através do fato do espírito, certo? É que é montado o mapeamento genético. Então, a tua personalidade é a conclusão do fato do Espírito. Não tem como fugir disso. É o corpo que você precisa para as realizações da tua pauta reencarnatória, para fazer com que ela realmente funcione. O teu corpo está preparado para isso. Ah, mas eu estou cheio de dificuldade. Mas você está preparado para isso. Mas eu estou com tanta doença. Você veio preparado para isso. Você já sabia. Como vamos mudar os quadros de memória sem conhecer o fato do Espírito? Claro. Se você não conhece o fato do Espírito, você não consegue mudar os quadros da memória, porque você precisa agir a contento. E se você não agir a contento, de acordo com os fatos do Espírito, que estão no planejamento reencarnatório, que fazem parte da tua memória existencial, que está inserida na personalidade, a memória existencial faz parte da personalidade, diferentemente do caráter. O caráter está no espírito, na alma. Então, veja bem, e nele está presente o rol das experiências que o espírito deverá desenvolver para que possa crescer e transformar suas energias no campo dos sentimentos. Aí, por isso, conhecer o fato do espírito é importante para mudar o quadro do memória.
Sem estudar o fato do Espírito, não seremos capazes de compreender nossa individualidade marcada por tantos desalinhos. Observe. Sem estudar o fato do Espírito, não seremos capazes de compreender nossa individualidade marcada por tantos desalinhos. Por quê? Porque o fato do Espírito é justamente o que está imputado na memória existencial. Porque o fato do Espírito deu margem a que os amigos espirituais, geneticamente, que colocassem em um corpo capaz de resolver todas as situações que estão inseridas na tua memória existencial, no teu planejamento reencarnatório. Que maravilha, né? Nós temos uma ferramenta preparada para tudo. Preparada para tudo. Olha, que está nos acontecendo. Os fatos principais da nossa vida. Para cuidar, inclusive, da paciência. Viu, Ingrid? Tudo. Que beleza. O que você está reclamando? Está reclamando do quê? Não, você está preparado para isso. Eu não. Que coisa. Esse está desligado. Passou batido. E aí vai ter problema. Ao invés de resolver, de solucionar os pedregulhos que estão na estrada, ele está colocando mais alguns para amanhã. Vai ficar sem o dedão do pé de tanto chutar pedra. Problema sério. Problema sério. Vejam, está tudo aí. Não tem como fugir. O amor como solução. Olha a nossa querida Joana. Olha a Joana de Ângeles aí. Princípios organizadores. É o capítulo 3 desse livro. Falei muito sobre isso em palestras. Toda vez que se fixam no inconsciente determinadas crenças e condutas, passam a constituir-se como princípios organizadores, que se encarregam de ressurgir automaticamente, caracterizando o indivíduo. Toda vez que se fixam no inconsciente determinadas crenças e condutas, passam a constituir-se como princípios organizadores. Quer dizer, você passa a usar esses dados no correr do teu caminhar, nas coisas que vierem a te acontecer, sejam eles bons ou ruins, passam a ser princípios organizadores teus. Porque se você não fugir do teu fato do espírito, da tua memória existencial, se não houver desvios, você não vai cometer enganos, não vai cometer desalinhamentos. Quando não se renovam, aqui está o X na história. Quando não se renovam, através de conhecimentos e vivências enriquecedores, transformam-se em morbidez e impedimento ao avanço intelecto-moral. E aí o que acontece? Vais reencarnar, entre aspas, no inferno, para aprender, para fazer com que o fogo faça com você experimentar. E se você botar a mão no fogo, você fica. Veja, olha só, Joana está falando da evangelização. Está lá no livro da Joana. Aqui, ó. Opa, não, que isso? Volta aí. Transforma-se em morbidez, impedimento ao avanço intelecto-moral. Impede, que você avance, porque você não cumpriu aquilo que estava explícito na tua memória existencial, no teu fato do espírito, no teu planejamento reencarnatório, e você tinha uma ferramenta para executar isto, e não fizeste.
Então, transformam-se em morbidez e em impedimento. Não tem como. Não há avanço. E pode ter um retardamento. Sair do mundo mais avançado para um mundo inferior. Não tem como fugir disso. Isso é a lei de Deus. É a lei divina. Porque se tudo isso acontece, é porque Deus permite. É porque está na lei. Não tem como fugir. Quem não renova nos aspectos negativos, nas ideias viciosas, tende a entorpecer a razão, a desequilibrar-se nos relacionamentos sociais e afetivos. Mas é uma realidade. Não tem como fugir. E a gente vê isso constantemente, diariamente. Principalmente nos grupos familiares. Porque ali é que está a maior escola. É no grupo familiar a maior escola. É ali que a gente precisa desenvolver realmente a inteligência e utilizá-la. É ali que a gente precisa refletir. E não tardiamente. Porque se for tardiamente, também passou um tempo, né? Aí a gente entra naquela frase, na mensagem, no título da mensagem de Emmanuel. Agora, vírgula, não depois. Depois pode não dar tempo. Aí eu estou pensando aqui, às vezes aí a pessoa tem uma vida atribulada, cheia de dificuldades, financeira, emocional, afetiva, e tudo isso na pessoa causa mais rebeldia. E aí a coisa fica mais difícil, né? Não tem dúvida. Ela não está entendendo nada, né? Essa pessoa não está entendendo nada, né? Ela está completamente obtusa, inclusive com a sua própria reencarnação. Olha que detalhe realmente prejudicial. Ela está completamente exclusa do processo reencarnatório. Ela está completamente sem saber por que existe. Olha que problema sério. Olha a rebeldia mental desse espírito, a ignorância que esse espírito se coloca diante da vida. Eu conheço a pessoa. Então a pessoa acha, né, que ela faz tanto bem para os outros, ela se dedica, ela vai para o centro espírita, ela é, como é que se diz, ela é médium, mas se ela está passando aquilo tudo, ela está fazendo a caridade e a coisa não flui de jeito nenhum para ela. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque simplesmente nação não está interiorizando nada. Está falando porque alguém falou, porque ela leu aquilo. Eu vou fazer porque, mas aquilo não cria, não está funcionando nos sentimentos. Eu te dou alguma coisa, mas eu estou te dando. O que me disseram que dá é bom, mas o meu sentimento continua o mesmo. Eu vejo aí também, passa pela questão do orgulho. Eu não quero me submeter. O que quer dizer isso, né? Sentimento? Sentimento continua o mesmo. Sejam eles quais forem. Não é? Quer dizer, não modifica os sentimentos. Quem não renova nos aspectos negativos, nas ideias viciosas, tende a entorpecer a razão, desequilibrar-se nos relacionamentos sociais e afetivos. Então é aqui que mora, irmão. Tem que renovar os sentimentos. Mexer nas matrizes mentais que estão cheias de enfermidades, cheias de negatividades, de sentimentos completamente entorpecidos, ruins. É aí que a gente tem que mexer. E é muito fácil. Aquele ditado popular que você diz é da boca para fora.
E a maior parte da humanidade usa da boca para fora. Eu te amo. Mentira. Aí se você falar para a pessoa, você está mentindo. Você não me ama, porque você não ama você mesmo. Você não procura conhecimento, você não se cuida, você não procura cuidar da ferramenta que você está utilizando, do teu corpo, você não está procurando se elucidar, né, conhecer um pouco mais da vida. Não é verdade, você não me ama, você não ama você, como é que você vai dar o que você não tem? A pessoa vai ficar aborrecida contigo, nunca mais vai querer ver você na frente dela. É agressiva demais. Problema sério. Estar-se aberto a ideias novas e a conceitos edificantes, a observação de postulados que dignificam, constitui um grande desafio àquele que pensa e deseja crescer. Aí. É tudo o que nós estamos procurando fazer, procurando aprender. Olha que vivências interessantes. Conheço uma outra pessoa que ela atualmente ela está desempregada, ela já trabalhou, parece a criatura domina o francês, o inglês, o espanhol, mas está chorando, explicando, porque está com saudade da mãe, a avó já faleceu já tem um tempo. Ela gostava de ficar deitada no colo da mãe, a mãe alisando o cabelo dela, ela não faz nada. E fica lá ligando para ele, e eu estou estressada, não faço isso, não. Fica só trancada no quarto o tempo todo. Gente! Pois é. Sabe o que vai acontecer com ela quando desenganar? Você sabe? É primitivo. Ela procurou o problema da inferior. Vai ser pior. Sabe quem está esperando ela quando ela desencarnar? A mãe dela? Não. A mãe dela pode estar até num lugar bem melhor. Sabe quem são, não? Aqueles caras que eu costumo chamar de capetas. Sim, porque uma pessoa que se entrega ao comodismo, né, à estagnação, ela só pode atrair espíritos dessa ordem. Você falou a palavra certa, ela está estagnada. Pois é. Porque ela teve uma decepção amorosa muitos anos atrás. Agora você vê, é um espírito completamente obtuso ao que veio fazer aqui. Ao seu momento reencarnatório, completamente obtuso, não entendeu nada, nem que seja inconscientemente, porque muita gente, a maior parte ainda, funciona inconsciente nesse sentido, a gente sabe disso. O que nós estamos conversando aqui, o que nós estamos falando aqui, é texto que não passa na ideia de muita gente, da civilização em geral. Mas inconscientemente, muitos já estão sabendo disso tudo, que nós estamos aqui conversando. Não aflora na existência atual, mas essa pessoa atua como tal, porque está no inconsciente, já está formado nesse sentido. Elas estão desenvolvendo outros fatores. Tem esses detalhes, né? Você falando assim, me lembrei do Betinho, né? Aquele que Sim. a fome tem pressa e tal. Então, ele não acreditava, só acreditava em Deus, não seguia religião alguma, né? E ele tinha uma maneira de proceder mais consciente. A religião já estava embutida nele, né? Já estava inclusa na sua alma, no seu espírito, né? Senão ele não faria o que fez. Exato. Senão ele não providenciava fazer o que fez. Você vê, quer dizer, tem pessoas que o esquecimento de determinados parâmetros ficam lá, esquecido, mas ela é portadora daquilo, para que ela desenvolva outros. É isso que acontece. E todos nós temos algo de bom que está esquecido, para que nós desenvolvamos outros. Não tenha dúvida quanto a isso. É assim que acontece. Mas aquilo está em nós. E você age nesse sentido da coisa que está esquecida inconscientemente. Mas você age, porque está em você. Não tem como. Muito bem. Como estudar meu fato? Como é que você estuda o teu fato? Já que você está falando. Como é que você estuda o teu fato? Eu vejo pela maneira como eu tenho reagido, como eu era antes, como era a minha conduta antes e como é hoje, né?
de acordo com as minhas escolhas, eu vou começando a perceber algumas situações. É por isso que eu sei. Como é, Graça, que você estuda o teu fato? Bom, é parecido com ela. Parecido com ela? Eu fico analisando as coisas que já passaram comigo, não é? E eu também senti uma reforma muito grande no meu interior, né? Depois desses estudos. Então vamos ver aqui. Seriam as nossas vivências. Vamos ver. Mergulhando no íntimo, analisando sentimentos, pensamentos, ações, etc. Questionando reações, atitudes, vocabulário. É por aí. É isso que vocês estavam falando. Mergulha. O que eu estou fazendo? Como é que eu reajo? Que coisa é essa? Que pensamento eu estou tendo? Mergulhando no íntimo. Aí você vai estudando o teu fato. Né? Se está agindo de maneira imprestável, muda porque é melhor. E eu tenho uma lembrança muito positiva da minha mãe. E a minha mãe... Não, mas a tua mãe não faz parte do fato do espírito, não. Não, mas eu digo assim, foi ela quem me educou, né? Sim, você fala quanto aos processos educativos que ela administrou. Ela me educou com muita simplicidade, mas ela me deu tanta atenção, tanto carinho. E você aprendeu? Eu acho que sim, porque eu senti muito feliz. Tá certo. E eu carrego essa felicidade até hoje, dentro de mim. Muito bem. Mas escuta, interrogando a si próprio, por que eu fiz essa porcaria? Por que eu fiz esse bem? Nossa, como eu faço isso? Como procedo diante da dor? Que coisa terrível. Olha, foi bom você Deus me falar deu isso. coragem, força para suportar. Olha só, eu me lembro. Vai fazer igual uma propaganda que tem na televisão, do cara que vai tomar um remédio lá e uma gritaria terrível. Olha só, deixa eu te contar o que eu fiz. Foi na terça-feira. Eu estou passando aspirador. Vamos agora limpar a casa. Aí comecei a fazer as contas. Meu Deus, há 61 anos que eu faço a mesma coisa. Aí escuta. Pensou, né? Mas escuta só. Mas que coisa chata, todo dia. Aí você diz, olha só. Aí vem ao mesmo tempo assim, para e pensa. Tem gente que não pode levantar da cama, está numa cadeira de roda e não pode arrumar a casa. Então eu quero continuar trabalhando mesmo. Você reflete na hora. É isso aí. Ai, gente. Como procedo diante da dor e do outro? Como é que eu procedo diante do outro? Esse aqui é um problema sério, né? O outro é muito chato, ele me ofende, ele só fala besteira. Como é que eu devo proceder diante dele? Resiliência. Do comportamento alheio. Está fazendo coisas que eu não gosto. Como está a minha alteridade? Alteridade se coloca no lugar do outro. Manso de Fogo fala muito disso. Como recepciono o sofrimento quando me bate a porta? Mas isso me acontecendo, eu não mereço isso. Quem disse para você? Esse daí é só o início, o cara que vem mais. Você só mostra grátis. Estou trabalhando a caridade, etc. Como é que você começa a trabalhar a caridade? Perfeitamente, é isso aí. Primeira caridade é conosco mesmos. Senão você não faz caridade para ninguém. Você está agindo automaticamente. Como essa senhora aqui, a Valéria estava falando aí. Ontem à noite eu queria fazer uma oração para dormir, não conseguia fazer uma oração, não conseguia. Aí eu falei, Alexia, oração para São Francisco. Aí ele entrou lá no Alexia. Aí eu sentei na cama e fiquei ouvindo. E aí me veio várias intuições, vários questionamentos, várias. E terminou, eu agradeci a Deus e fui dormir. Você atraiu bons fluidos, né? Você atraiu um magnetismo que te ajudou a você
clima de maior tranquilidade. Mas é isso que nós precisamos fazer. A gente tem que procurar o recurso, usar a inteligência. Não está dando certo assim, o que é que eu faço dessa maneira? Também. Muito bem. Então está aí o fato do espírito. Uma pena que a Ana perdeu. Vai continuar sem saber como funciona legal. E vai pensar que sabe. Esse aqui é o pior problema. É muitas vezes de pensar, eu sei. E aí, o maior problema está aí. Quando a gente pensa que sabe. Só lá ver o vídeo. É isso que eu É só falo. lá ver o vídeo. Só lá ver o vídeo. Pode ver o vídeo, mas Não é. É isso que eu falo às vezes para mim. o impacto das energias do falar funcionam. Diferente. Não tem como ser de outra Eu maneira. falo com as minhas netas quando eu repreendo elas com algumas coisas e como é, principalmente a de 12 anos, que é mais. Mas já ajuda, viu? Ajuda, né? Que aí eu falo com ela diz assim, Flá, eu já sei. Eu falei, você não sabe, se você soubesse, você não estaria fazendo isso. Então você não sabe. É isso, bom, muito bem. Então nós estamos aqui, agora vamos iniciar no capítulo 1, o Espírito e o seu processo evolutivo. Neste livro, e na semana que vem, a Valéria me traz aqueles determinados trechos e eu preparo para outra semana. Né? Me diga quais são os trechos dos livros, né? E aí a gente prepara um assunto a respeito. Eu pensei em trazer primeiro, né, a questão da ira, que a Joana coloca, aí logo a gente associar ao forma de pensamento, né? E depois aí a gente traz o Beni sobre a vontade, porque aí a vontade vai ajudar a você se desvencilhar do forma de pensamento. Tudo bem, então vamos em frente aqui. O espírito, o seu processo evolutivo. Esse é o capítulo 1, né? E nós então fomos selecionando alguns trechos. Olha aí, na página 17, quem tem o livro pode verificar. E o meu já está até marcado isso aí. Né? Essa educação, vamos analisar. Todos nós, é para todo mundo falar. Moça, você está muito calada hoje. Estou cansado de... Não, o cansaço não impede você de falar, tanto é que você está falando agora. Essa educação não visa a educação dos sentidos do homem. Olha só. Seu preparo para autoafirmar-se perante o trabalho e a sociedade. Vai mais além. Ela visa ao espírito, o ser eterno e imortal, que ao recebê-la refletirá sobre o que é viver, como viver e por que viver. Essa educação se inicia com a programação reencarnatória. Quem não conhece programação reencarnatória fica sem entender tudo. Quando tem o espírito a condição de ver quais os pontos que pedem mudança. O que vai gerar os pontos que pedem mudança? O que vai gerar? Progresso para a gente mesmo, conhecimento. Mas o que vai gerar? Com relação ao planejamento, com relação à programação reencarnatória, com relação ao processo reencarnatório, o que gera os pontos que pedem mudança? Vai gerar, vamos supor, se for... Caramba, acabamos de falar dele. Fato do espírito. O fato do espírito. É isso. Aqui são os fatos o fato do espírito. A programação reencarnatória, olha só, a programação reencarnatória, quando tem o espírito condição de ver quais os pontos que pedem mudança. Os pontos que pedem mudança nessa reencarnação reencarnatória. Que a cada reencarnação é um fato do espírito. Não é sempre o mesmo. A cada reencarnação é um fato. É aquilo que nós estamos preparados para conseguir dar solução. E ainda assim não damos, né?
e ainda assim a gente fraqueja em vários pontos. Depois, muitas vezes, mais tarde, quando começa a envelhecer, vem um arrependimento. Como aconteceu? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Principalmente no grupo familiar. Como eu me arrependo de certas coisas e certos comportamentos que eu tive diante daquele espírito que serviu-me como esposa. Me arrependo, peço perdão. Bota na gaveta como eu faço. A gente se arrepende, porque você vai despertando para melhor e você, por que eu fiz aquilo? Eu deveria ter compreendido isso. Porque se ela estava ali como minha esposa, era um instrumento para o meu aprendizado também. Olha só. E em determinado momento eu me neguei a esse aprendizado. É um problema sério. Quando a gente passa. Vivência mesmo, só por vivência. Pois é. Quando a gente passa a ter um conhecimento, não é? Conhecimento. Aí você vê, caramba, por que eu pisei no cocô? Eu ia falar outra coisa, mas aqui não é hora de falar outra coisa. Daí eu falei cocô, que é um termo mais brando, né? Não é? E é mais, já é um caminho do aprendizado, não é verdade? Caramba, né? Eu não devia ter feito, porque você já aprendeu. Caramba, eu fiz errado. Já é um passo, né? É um passo. É um passo. Agora tem que cumprir o outro, não é? Que é resgatar o que não prestou. Mas é assim. Então, veja, essa educação se inicia com a programação reencarnatória. Essa é a educação do Espírito. Não é educação para o homem. Porque a educação do homem vem quando o Espírito já está educado. Porque ele vai transmitir aquilo através da ferramenta que é o homem. Então, todo o processo não é no homem, não é falar do homem o que ele está fazendo, isso. Você não é por aí. Não, porque você não pode agir assim, você tem que fazer de outra maneira. Você está falando com o homem. Agora, não é isso. Olha, meu irmão, o comportamento tem que ser esse, os teus sentimentos têm que ir fundo naquilo que está na alma, no espírito. Somente quando nas casas espíritas fazem aquilo que chamam acolhimento fraterno, acolhimento fraterno, que a gente agora já passa a chamar de assistência fraterna, que é uma assistência, não é uma vez só, são vários capítulos com aquela mesma pessoa para conversar com relação ao seu procedimento espiritual. Para você, conversando com essa pessoa, você vai conseguindo captar o comportamento dela, como ela vive no núcleo familiar, como ela lida com os amigos, como ela lida no seu local de trabalho, como ela se manifesta diante de determinadas situações da vida, de doença, quer dizer, é assistência fraterna. E aí você vai realmente tentando moldar o comportamento do espírito, os seus sentimentos. Você vai captando os sentimentos que aquela pessoa está tendo, não é? E tentando passar para ela informações a modo de que ela modifique o sentimento. Essa é a assistência fraterna. Há um livro específico da evangelização de espíritos que o tema é esse, assistência fraterna. Aliás, nós tivemos o encontro em Sacramento, que era assistência fraterna. Só falava de assistência fraterna. E a coisa realmente é complicada, vai além. Mas é essencial para todos nós. Nem tudo a gente consegue promover de uma hora para outra. Tanto é que a escola do Espírito, lá em Sacramento, ainda está em desenvolvimento. Eu pensei que fosse mais rápido. Eu estou inscrito lá, mas aí até agora não me chamaram. Porque eu já estive conversando com uma pessoa que participa, né? E está em desenvolvimento. A coisa é demorada. A coisa é demorada em função de nós mesmos, né? Gostamos
a captar, custamos a pegar o fio, né, da questão, coisas dessa ordem, né, a entender. Então a escola do Espírito ainda está em desenvolvimento. Porque na regeneração vamos cuidar dessa escola. Lá é essa escola. Nós vamos levar o nosso corpo para essa escola do Espírito. Quer dizer, a doutrina espírita está no patamar mais alto, mais elevado. Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa a respeito desse detalhe desse primeiro capítulo? Então vamos ao segundo. O Espírito e o seu processo evolutivo. Esse é o título esse outro parágrafo. Esse já está na página 19. A educação do Espírito difere da demais no aspecto que mostra para o ser suas necessidades imortais e não materiais, que o envolve e o arrasta. O meio social e material são instrumentos a viabilizar o crescimento espiritual. São fatores necessários a cada espírito, pois oferecem recursos que vão lhe garantir lutar para sobrepujar as dificuldades materiais com vistas ao aprimoramento espiritual. O que nós estamos falando ali também? O instrumento social e material são instrumentos a viabilizar o crescimento espiritual. O que está embutido aqui? O que está falando isso aqui? Nós temos que viver socialmente, materialmente também, mas colocando acima de tudo a espiritualidade, a nossa evolução. Mas, sim, perfeitamente. Mas está falando do quê? Do que relativo ao estudo que nós fizemos da programação reencarnatória. Oi? Sim, está falando do plano, com relação ao que do planejamento reencarnatório? Meio social e material. A materialidade. Não. É o local que a gente vai encarnar. Como chama? Ambientação reencarnatória. É na ambientação reencarnatória que nós encontramos tudo isso. Por isso que no planejamento reencarnatório, por que eu não nasci na China? Por que eu não estou lá vivendo com Putin? Graças a Deus. Fica em paz, meu irmão. Por que eu não estou no Uruguai, no Paraguai, na França, na Bolívia? Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. Que aqui é a pátria do Evangelho. Isso. Ô, seu Baré, eu prefiro estar aqui orando por ele todos os dias, pelo Putin. Isso. Por quê? Porque as necessidades da minha programação reencarnatória, não é, me levaram para o local onde eu me encontro, porque ali estão os meios sociais e materiais que servem de instrumentos para a minha evolução espiritual. Então, por isso, eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, em Campo Grande e junto a vocês. Eu nasci em Minas Gerais, mas vim para cá. Não, existe aquele que esteve em outro lugar e veio, havia motivo para o qual, certo? E existe aquele que veio também, saiu do seu lugar por motivo supérfluo, por motivo esdrúxulo. Esse vai ter problema, porque ele perdeu, ele jogou fora as oportunidades de elevação, porque é lá que estariam os instrumentos necessários, material e social, para a sua evolução. Então ele fugiu daquele local.
Muita gente se transfere para outros países ou até mesmo para outro estado pela missão. Não, porque lá eu vou ganhar mais. Lá eu vou ter isso. Lá vai ser melhor para mim. Esse é um problema sério, é a falta de conhecimento. Então ela vai por um motivo egoísta, por um motivo de ambição, aí é problemático. Ela fugiu da sua ambientação reencarnatória, aonde estariam justamente os instrumentos sociais e materiais. E como saber se a gente vai fugir ou não? Como saber? Como saber? E eu tenho um emprego bom em São Paulo. E aí? Como eu saber? Aí tem a questão. Se esse emprego bom em São Paulo, vamos fazer uma colocação, te aconteceu sem você esperar, alguém te procurou, ok? Alguém te procurou. Sim. Procura a Cris, não, quero a Cris, aquele conhecimento que ela tem, que eu preciso aqui, vou entrar em contato com a Cris, certo? Você não procurou ir para lá, alguém te procurou, e aí você então se transfere para São Paulo, visto que está com condições boas, e você vai. Quer dizer, você não procurou esse caminho, alguém te procurou. Alguém te procurou. É difícil procurar melhorar de vida. Pois É é. difícil. Pois é, mas alguém te A procurou. pessoa entender isso, Pois né? é. Pois é, alguém te procurou. Você não foi à procura de um lugar para sair do lugar em que você se encontrava. Aí é diferente. Agora, se você procura, como alguém que sai mandando currículo para o exterior e tal, aliás, a gente tem conversado isso com o Cid, a respeito lá do filho ou filha dele, não lembro se é filho ou filha. Procura, você procurou, você sai do teu ambiente. Aí você vai para um lugar desse, no exterior, estou vivendo muito bem, tenho uma casa boa, tenho um carro, tenho tudo que eu preciso, tenho dinheiro, tudo bem. Mas é isso que você vai levar, meu irmão? Você esqueceu do teu processo evolutivo. Espiritualmente você não desenvolveu nada. E quando você retornar, vai ficar igual aquela rainha que encontrou o servo dela em uma situação bem melhor. Está no livro do céu e do inferno. Quer dizer, você usou e abusou dos prazeres materiais. Estava bom, né? Estava bom, não estava? Né? Estava bom. Agora come ferro. É sempre assim. Não tem jeito. Quer dizer, você foi e se deu bem. Teve dinheiro, materialmente você construiu carro, tudo, tinha tudo de melhor. Mas tudo de ilusão, né? Porque você não carrega nada contigo. A única coisa que nós levamos e o mais importante na vida é o conhecimento. Não tem como. É a reparação que você faz na tua ambientação reencarnatória. Então, se você foge, se você procura, você tem problemas. Como o livro A Tragédia de Santa Maria, Bezerra de Menezes. Tem um livro intitulado A Tragédia de Santa Maria. O pessoal fica, não, será que foi aquela tragédia? Não tem nada a ver. O estudo do livro é esse. Né? Mas ali conta a história de um casal. Né? Ela ou ele, eu não me lembro bem agora de toda a história, que ela vivia na África, se não me falha a memória, na África, num lugar tão distante. Mas eles tinham um comprometimento reencarnatório de se casarem. Ela nasceu num instante na África, ele, e ele aqui no Brasil. E de repente, tudo aconteceu de uma forma que não esperavam, eles não promoveram nada e ela estava aqui e se casaram os dois. As coisas acontecem assim. Quando você não foge do teu planejamento reencarnatório, da tua ambientação reencarnatória, a coisa acontece Naturalmente. Naturalmente, sem que você procure. Você procurou, aí, como aquele livro, né? Eu canso de falar nesse livro do Richard Simonetti, né? Atravessando a Rua. Né? Lembra? O cara vai para uma opção de lugar, mas como você agia lá? Como é que era? Aqui é a mesma coisa. Porque tinha que mudar era ele, não é o lugar. Quer dizer, é por aí o caminho. Veja quantas coisas a gente tem, né? Que quando a gente começa a ganhar conhecimento, a gente começa a verificar o porquê. O Atravessando a Rua não traz um conhecimento. Olha só, ele traz um conhecimento de uma ambientação reencarnatória, da mudança que você tem que fazer intimamente. Veja. Foi bom você falar nessa questão
falei que tem a vida atribulada, cheia de confusões, ela morava num local, era muito pouco mais, dava para levar. Ela mudou, até porque o aluguel para onde ela foi é mais barato. Ela disse que a vizinhança é péssima, que é uma confusão, uma brigalhada, uma falta de respeito, falta de tudo, de educação, de tudo. Quer dizer, saiu do lugar, cara, mais ou menos foi muito pior. Ela já tem as confusões dela própria. Ainda saiu de outro lugar para ir para um lugar mais complicado ainda. Então a coisa só vem aumentando. Tudo é possível, né? Falando do Richard Simonetti, eu me lembrei agora do último congresso que nós participamos lá em São Paulo, quando teve, né? O Richard Simonetti estava convidado para participar. E quando chegou próximo da hora do congresso, nós recebemos a informação que ele não iria comparecer, porque ele foi mexer na mala do carro, e a mala do carro, pum, morreu na cabeça dele. Não foi assim que ele faleceu? Ele desencarnou, eu acho que ele desencarnou por causa disso. E aí ele não compareceu. Eu não conhecia pessoalmente, eu conheceu naquele momento ali. Eu vi os vídeos dele, né? Mas ele dirigia, ele tem um trabalho muito intenso lá em Bauru, na casa que ele trabalhava. Ele tem um trabalho muito intenso. E muita gente não gostava da maneira com que ele estava. Cada um tem um comportamento de falar. Cada um Ele era fala de um meio jeito. incisivo, Muito legal, muito legal. Ah, Deus do céu. Então está aí, né? Lutar para sobrepujar as dificuldades materiais com vista ao aprimoramento espiritual. É o que nós estamos fazendo. Vamos certamente ao último quadro de hoje. E pequenininho. O espírito alimentado pelo conhecimento espírita direciona seu pensamento e sua vontade, passa a priorizar as questões divinas e modifica seus valores, o que auxiliará a espiritualizar cada vez mais sua existência. Exatamente. Sim. Com certeza. Direciona seu pensamento e sua vontade para priorizar as questões divinas. Quantas vezes, né? Nós pensamos de repente fazer uma coisa, não, peraí. Porque entrou o Evangelho, né? O Evangelho entrou no meio. Não, peraí, não posso fazer isso não. Não. Que isso? Né, Graça? Sim. Quando entra o Evangelho no meio, epa, não, peraí, não, isso aqui. Isso aí não é certo. A consciência logo. Né? E a gratidão nessa parte. E a consciência funcionou por quê? Conhecimento. Por que funcionou a consciência? Por causa do conhecimento, porque a lei está a lei de Deus está na consciência. E por que ela vai agir de uma maneira melhor e não daquela maneira pior? O que aconteceu nesse meio? Da inteligência que você falou aí. O que aconteceu? Evoluiu. Passou pela peneira fina, né? Filtrou, houve filtragem. Olha. Olha que coisa boa, né? Muito bom, isso é muito bom. E a gratidão, seu pai. A gratidão. E isso cria assim uma coisa boa, não é? é? Verdade. A gratidão nos impulsiona a cada vez mais, né, a gente vai aproximando da divindade com a gratidão. Nas pequenas coisas que acontecem, a gente tem aquele Há um livro da sentimento. Joana que fala só de gratidão de tudo. Eu gosto muito desse tema, né? E olha, esse livro nós já estudamos e nós chegamos à conclusão que ele precisa ser revisto. É muito interessante. Um ano só para ele é pouco. Sim, de uma vez só a gente não aprende tudo, não tem como. É muito pouco realmente. Toda a codificação. Ainda mais os conhecimentos que Joana traz, nós passamos a entendê-los mais com o conhecimento da evangelização de espíritos. Porque como eu cansei de ouvir nas casas espíritas as pessoas falando, o livro de Joana é muito difícil. Joana é isso aqui, Joana. Eu cresci como pessoa depois que eu li o Ser Consciente dela. O Ser Consciente. Esse livro para mim
assim aqui para mim. O que eu preciso fazer? Peraí, fala mais alto. Tá, nós precisamos ter educação, lógico, essa educação envolve a questão moral, né? Respeito a tudo e a todos, tolerância e obediência. Tolerância e Obediência. obediência. Obediência a quê? As leis. As leis. Disciplina. Quais leis? As leis morais. Oi? As leis divinas. Morais, onde temos gravado na consciência a lei de Deus, a lei natural. E quais mais? E quais mais? Obediência ao que traz o Evangelho, a prática do Evangelho. E quais mais? Começa assim. Obediência às leis que são também, as leis do homem também. Sim. Tem que ter obediência a tudo. Ah, isso aí não, isso está errado. Mas se está aí, meu irmão, você está aqui em casa, você tem que seguir isso aí. Mas olha só, cara, sabe? Mas ela está muito boa, mas eu tenho que seguir. Não interessa. Eu digo isso muito Aí, para a Hilda. Quem Eu está com posso- corpo como farelo, né? Ainda pode não estar muito bom, É. mas não posso corpo. Eu digo assim, Meu para farelo junto. eu posso viver em qualquer país do mundo, porque eu sou assim, se existe lei, tem que obedecer, Tem que cumprir. tem que cumprir. Tem que cumprir. As leis municipais, as leis estaduais, as leis federais, você tem que cumprir. Você está sujeito a elas, por que você está sujeito a elas? Porque é o regramento que é necessário. E por que você está sujeito a elas? Por que você não está sujeito às leis que estão lá no Japão? Porque você não Porque a gente está na alimentação das leis. Pois é isso aí. Se você nasceu naquela ambientação, você tem que obedecer àquelas leis. É porque elas são apropriadas também para você, para o teu crescimento espiritual, a tua obediência. Então, eu tenho um vizinho de porta, que ele diz assim, as leis foram feitas para serem desobedecidas. Aí você disse o que para ele? Então você desobedeça. A gente nem falou nada. Não tem como falar. Aguarde, né? Fala pra ele. Você vê, isso tudo faz parte ainda da ignorância que se porta. Essa ignorância que se porta. Mas eu acho que isso aí. Porque se você conversa, A pessoa acha que vai ficar imune. se você conversa com uma pessoa que age dessa maneira, você vai ver que ela não entende nada de quem é realmente. Ela não sabe nem quem ela é, nem por que está vivendo. Ela não tem o conhecimento que nós aqui já conseguimos adquirir. Entende? Então ela é ignorante nesse sentido. Agora veja, as leis são para serem desobedecidas. Foram palavras da boquinha Pois dele. é. Então você vê que é um desconhecimento realmente profundo do que está encarnado, do que é ser, do que é estar na existência, do que é estar vivendo, do que está passando. Desconhecimento